Olá, graça e paz, boa tarde. Estamos aí para mais uma live. Hoje nós vamos estudar 1 Samuel, capítulo 13, tá? Vamos estudar o capítulo 13, versículo 14. Vamos falar hoje sobre Davi. Por que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, amém? Amém. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Peraí. Não é esse, é 1 Samuel 16, 12, tá? 1 Samuel 16, 12. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor, amém? Amém. Errei o versículo aqui, gente. 1 Samuel 16, 12. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Vamos consagrar esse momento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te adoramos, Senhor, bendizemos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Pai, porque santo és tu. Tu és Deus que é santo, que é poderoso, que é soberano. Nós precisamos, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu perdão, todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar falando aqui nesta tarde, através da tua palavra, através do louvor, através da oração. Nós te adoramos, Senhor, e precisamos de ti, somos dependentes da tua ajuda, do teu perdão, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, abençoe cada um que aqui está, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então, vamos estudar hoje sobre a vida de Davi, né? Lá no livro de 1 Samuel, versículo 16, 12, que é o que eu quero ler aqui para vocês. Então, vamos lá? Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Nós sabemos que o profeta Samuel foi orientado por Deus, né, para ungir como rei. Mas nós sabemos também que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, governou por 42 anos. Samuel ungiu Saul como rei, mas Saul ele não permaneceu nos caminhos do Senhor, né, mostrando ser desobediente, rebelde. E Deus ele não se agradou com isso. Saul, embora fosse a escolha do povo, o rei escolhido pelo povo, mas Deus se desagradou com ele porque ele saiu dos caminhos do Senhor.
Então, aqui nessa passagem, em 1 Samuel 16:12, Deus está orientando o profeta Samuel que ele vá, né, e procure o escolhido dele. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Samuel está falando para Saul, mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então, por causa da desobediência, porque Saul ele não estava comprometido com a vontade de Deus e com os propósitos de Deus. Deus quis destituí-lo, Deus escolheu, né? Então, lembrando que Saul ele foi uma escolha do povo. O povo elegeu Saul, colocou Saul no governo, mas Deus escolheu Davi. E nós vamos saber hoje por que Deus escolheu Davi, por que a expressão homem segundo o coração de Deus está na palavra de Deus, está na Bíblia, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, amém? Nós sabemos que Davi era um jovem, né, temente a Deus, um jovem que cuidava das ovelhas do pai, e que ele foi levantado por Deus e que ele com uma funda e 5 pedras, ele matou o gigante, o filisteu, né? O gladiador, um homem enorme, forte e que estava afrontando o povo de Deus. Enfim, Davi enfrentou, essa história é muito conhecida porque Davi era um homem valente, né? Temente a Deus. Então, isso agradava o coração de Deus, não é mesmo? Mas nós sabemos também que lá em 1 Samuel e 2 Samuel tem toda a trajetória de Davi ali, conta a história de Davi, conta a história de Saul. Davi não foi somente esse homem que era temente a Deus, valente, né? A Bíblia não vai falar só sobre as vitórias, sobre a parte boa da vida de Davi, né? A Bíblia também vai destacar os fracassos de Davi, o pecado, as fraquezas de Davi, né? E a Bíblia faz isso para nos ilustrar, para revelar e para mostrar que nós precisamos no decorrer da nossa vida termos temor, né? Temer a Deus, fazer a vontade de Deus, né? E que nós precisamos da graça e do perdão de Deus, do amor dele sobre as nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai relatar que Davi, ele não deu só bons exemplos. A Bíblia registrou os pecados dele, né? Davi, ele pecou, né? Ele, lá no livro de 2 Samuel, o livro registra que ele se apaixonou por Betseba. Depois eu coloco ali os versículos para vocês. Ele se apaixonou por Betseba. E ele quis ter relações, quis deitar-se com ela, e ela era uma mulher casada, né? Casada com Urias. E foi que ele deitou-se com ela, engravidou. E para se livrar do marido, ele enviou o marido para a guerra, para que ele fosse por uma linha de frente, né? O que vai dizer o versículo aqui? Enviou, 2 Samuel, versículo 11, né? Onde Davi comete adultério. Versículo 11 de 2 Samuel, versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Veja que horror, né, gente? Então, esse homem segundo o coração de Deus, Davi, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem bom, mas o que foi que aconteceu? Né? Aconteceu que ele saiu, se desviou dos caminhos do Senhor. E Deus, toda vez que o seu escolhido, o seu ungido se desvia do caminho, ou nós nos desviamos do caminho do Senhor, o Senhor envia um profeta. E o profeta Natã veio para adverti-lo, para repreendê-lo do seu pecado. E o Salmo 51, gente, é um salmo que nós devemos ler, salmo escrito por Davi. Ali Davi fala, né, das consequências do pecado dele, fala e abre o coração ao Senhor e ele se submete a Deus e ele deixa que Deus
corrija ele, né? Ele admite que é pecador, ele admite que ele pecou, que ele errou, ele está confessando os pecados dele, né? Essa é a diferença, né? Saul, ele pecava contra Deus, ele não obedecia a Deus e não se arrependia, ele não queria o arrependimento, ele não queria fazer a vontade de Deus. E Davi, por outro lado, apesar de se desviar, de pecar, ele admitia o seu pecado, né? Então, por isso que Davi, né? Por isso que Davi agradava tanto ao Senhor, porque ele procurava fazer a vontade de Deus, ele admitia o seu pecado, ele procurava se corrigir na presença do Espírito Santo, né? Então, mas a expressão um homem segundo o coração de Deus não é porque Davi era perfeito, não é porque Deus amava mais a Davi do que a Saul, não, é porque Deus escolheu ele pelo critério que ele era comprometido com a vontade de Deus, ele procurava cumprir os propósitos de Deus, né? Então Deus estabeleceu critérios nessa hora da escolha e ficou bem claro que Saul foi escolha do povo e que Davi foi uma escolha de Deus. Deus escolheu ele, né? Pelos seus critérios, o critério de que ele o obedecia, de que ele fazia a sua vontade, de que ele cumpria os seus propósitos. Amém? Então, vamos ver aqui no Salmo 51. Então, né, gente, toda vez que nós quisermos nos desviar dos caminhos do Senhor, Deus ele vai nos advertir, ele vai enviar profetas, ele vai, por meio da sua palavra, nos advertir que nós tomamos um caminho errado, né? E a nossa obrigação como filhos, como escolhidos, como homens e mulheres de Deus, é nos ajoelharmos, orarmos, nos arrependermos e aí entender que nós precisamos da graça, da bondade, do amor e do perdão de Deus. Quando nós falhamos, quando pecamos, nós precisamos que Deus ele nos perdoe, nós precisamos voltar para a vontade de Deus. E Davi, ele fazia a vontade de Deus, ele não se guiava pela sua própria vontade, né? Que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Ele acreditava num Deus que era poderoso, soberano, e se submetia a esse Deus. Então Deus o escolheu por isso, porque ele estava sendo totalmente guiado por Deus. Embora tenha se desviado, ele se arrependeu. Então lá no Salmo 51, nós vamos estudar agora o Salmo 51, tem ali uma das primeiras coisas que fez com que Deus se agradasse de Davi é que ele tinha consciência do seu pecado. Então o Salmo 51, verso 3 e verso 5 vai falar, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Vai falar nesse sentido. Deixa eu achar o salmo. Ó, Salmo 51, verso 3, deixa eu ler para você. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Olha o que ele está falando. Ele reconhecendo, né, as transgressões, ou seja, Davi reconhecia o pecado, né, dele. E ele disse, o meu pecado sempre me persegue, as consequências, né, do pecado. Então, Davi reconhecia. E olha, segundo requisito, questionamento, por que ele foi escolhido, né? Davi confessava os seus pecados. Davi ia para a presença de Deus e confessava. Salmo 51, 4, versículo 4, ó. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Então, Davi estava confessando, pequei contra ti, Senhor, e fiz aquilo que o Senhor reprovava. Então, né, a terceira coisa, Davi demonstrava estar verdadeiramente arrependido, né? Deus, ele vai perdoar aquele coração que está genuinamente arrependido, que se arrependeu verdadeiramente. E tá lá no Salmo 51, 2, Davi pede, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha só. Então, quarto requisito ali, porque Deus, né? Ele entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça de Deus, né? E não da força da sua vontade. Lá no 10, ó. Salmo 51, versículo 10.
E ele pediu para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, né? Então ele pedindo para Deus colocar um coração puro nele, né? Veja que lindo. E a quinta coisa que eu enumerei aqui, ele era preocupado, né? Ele se preocupava em não perder a comunhão com Deus e não ser privado da presença com o Espírito Santo. E lá no versículo 51, 11, Davi ora assim: não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha que lindo isso. Então Davi ele tinha preocupação em não perder a presença do Espírito Santo. Ele gostava de sentir a presença do Espírito Santo, de estar, né? E a gente sabe que a prática do pecado nos afasta de Deus. Mas quando ele confessava, quando ele tinha consciência do pecado de Deus, ele ia para a presença de Deus. Deus derramava a graça, o amor, o perdão. Então, meus irmãos, são essas 6 coisas, né? Então aqui no versículo 11, ele está pedindo para Deus não se retirar, né? Não se retirar, que ele quer sentir a presença de Deus. E a 6ª coisa, ele era comprometido com a glória de Deus e com a proclamação da vontade de Deus. Ó, versículos 13 e 15. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da minha culpa dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Sabemos que Davi era um levita do Senhor, né? E como levita, através das músicas, dos louvores, ele ia proclamar, ele ia falar a palavra do Senhor. Então, Davi aqui, ele era comprometido com a glória de Deus, comprometido em fazer a vontade de Deus, né? Comprometido com os propósitos de Deus. E é por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelos critérios do coração de Deus, né? Não que ele fosse perfeito, não que ele não pecasse. Todos nós somos imperfeitos, mas a graça, o amor e o perdão de Deus acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós temos consciência que pecamos, quando nós confessamos, quando nós nos prostramos na presença de Deus. Esse Salmo 51 fica bem claro, né? Que Davi, ele orou, ele se prostrou diante de Deus e Deus derramou amor, graça e perdoou ele. É claro que ele sofreu as consequências do pecado dele, né? Que não foram pecados assim. Não existe pecadinho nem pecadão, que nem eu digo, né? Pecado é pecado. Desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo, não tem jeito, né, gente? Mas o importante é que nós venhamos a nos arrepender. O sentimento de arrependimento tem que ser verdadeiro, né? E nós queremos que Deus esteja, né, nos sondando, nos corrigindo, nos instruindo e nos guiando. Essas 1, 2, 3, 4... 4 palavrinhas, 4 palavrinhas, né? Ó, deixar Deus nos sondar, nos corrigir, nos instruir e nos guiar. E Davi permitia que Deus fizesse isso. Davi, ele queria que Deus fizesse isso, né? Ele se arrependia sempre e pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Então, por isso que Davi foi escolhido por Deus. Deus se agradou dele, porque ele procurava agradar a Deus, deixava a vontade dele, né, em segundo plano e fazia a vontade de Deus. Amém? Amém. Então esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Os verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus devem procurar estar comprometidos com a vontade de Deus e com os propósitos de Deus e procurarmos sempre, se cairmos, se pecarmos, nos arrepender, confessar, nos voltar para Deus e nos voltarmos ao caminho certo e correto que Deus ele vai nos guiar e nos indicar. Amém? Amém. Então nós vamos ler o Salmo 91. Desculpa se eu me enrolei aqui, hoje nós estamos com um tempo bem curto, né? Correria, mas eu creio que ficou claro. Vamos ler aqui o Salmo 91, então, declarar esse Salmo.
proteção, de livramento. Orar a Deus, pedir que Ele nos guarde, nos proteja, guarde a nossa casa, a nossa família no esconderijo dele. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador, te pedimos, Deus, que o Senhor renove os nossos sentimentos, renove, Pai, as nossas forças, que nós possamos, Pai, diante de Ti, diante do nosso pecado, das nossas transgressões, confessar, Deus, ter consciência daquilo que nós fizemos de errado. Nós venhamos a confessar, nos arrepender, nos prostrar diante de Ti, Pai, para que a nossa amizade contigo, Deus, permaneça pura, inabalável, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre as nossas vidas, que precisamos muitas vezes do Teu perdão, Pai, mas que nós estejamos firmes, né, fazendo a Tua vontade, andando nos Teus caminhos, nos Teus propósitos, nos guiando e sendo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Que nós não venhamos a nos perder, que nós venhamos a dizer não ao pecado, dizer não aos pratos oferecidos pelo inimigo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter a Tua escolha, os Teus escolhidos, que nós possamos agradar a Ti, Senhor, fazermos mais a Tua vontade e menos a nossa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, enche os Teus filhos com Teu poder, com a unção do Espírito Santo, que nós possamos estar sentindo a Tua presença, estarmos avivados, estarmos fazendo aquilo que Te agrada, Pai, em nome de Jesus, estarmos cumprindo os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, estarmos alinhados no caminho, na direção que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, sondados, instruídos, que nós possamos permanecer alinhados à Tua vontade, Senhor. Pai, abençoa cada vida, protege, livra, guarda de todo mal, cura os enfermos, dá sustento àqueles que estão caídos, levanta, Pai, em nome de Jesus, aqueles que caíram, Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde com a Tua palavra, que o Teu Espírito possa estar falando aos corações, Senhor, que nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós procuremos sempre nos santificar e estar na Tua presença, de coração leve, de coração puro, nos arrependendo, Senhor, daquilo que nós fizemos de errado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar, cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor. Guarda eles no Teu esconderijo, Pai, para que o inimigo não possa tocá-los, para que o inimigo não possa prejudicá-los na caminhada deles, Senhor. Eu repreendo todo o espírito do mal, toda a inveja, toda a palavra maldita, toda a oração contrária, Senhor. A vida espiritual, profissional, financeira, em nome de Jesus. Que eles possam estar no centro da Tua vontade, Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada e que convenha ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Um beijo para vocês, até a próxima.